Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Azevedo, sou advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre um tema que não é da área trabalhista, da área previdenciária, mas que me foi muito solicitado nas redes sociais, aqui no Instagram, via direct, e nas demais, no Facebook e também no YouTube. Que tema seria esse? BPC-LOAS. Mas Daniel, BPC-LOAS, o que é isso? Que sigla é essa? Traduz para mim. E aí a gente já começa a tratar aqui de algumas questões com relação a impropriedades técnicas que alguns cometem, né? BPC-LOAS, pessoal, nada mais é do que benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vou já explicar o que é isso. Mas muita gente fala, eu consegui para o meu cliente o LOAS. Não, você não conseguiu para o seu cliente o LOAS. Você conseguiu para o seu cliente o BPC, que é um benefício de prestação continuada e que está regulamentado na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93, mais precisamente nos artigos 20 e 21. Beleza, gente? Não vamos confundir. Bom, mas esse benefício de prestação continuada, em que consiste? Gente, o BPC nada mais é do que um benefício pago mensalmente, concedido pelo INSS, tá? Ele é pago mensalmente, concedido pelo INSS, no valor de um salário mínimo. E é concedido a algumas pessoas que atendem alguns requisitos. Mas que pessoas seriam essas, Daniel? E que requisitos seriam esses? As pessoas, pessoal, são idosos, não é qualquer idoso, é idoso acima de 65 anos de idade, tá? E além disso, pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos, elas têm que estar em uma situação de miserabilidade. Apesar de eu não gostar muito dessa nomenclatura, mas vamos falar vulnerabilidade. Em uma situação de pobreza. E que situação de pobreza basicamente seria essa, Daniel? Essas pessoas, elas não têm condições de prover o seu próprio sustento. E além disso, a família dessas pessoas também não consegue prover o sustento delas. Ou seja, elas são incapazes de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido pela sua família. Esse basicamente é o conceito, teoricamente, é o que significa BPC-LOAS, tá, gente? Bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente fala em BPC-LOAS, nesse benefício, estamos falando de assistência social. Apenas uma breve revisão. Nós sabemos que a Seguridade Social no Brasil ela é dividida basicamente em três áreas, né? A Previdência Social, em que você contribui as contribuições previdenciárias, né, para fazer jus aos benefícios e serviços da Previdência Social. Nós temos a Saúde Pública, né, regulamentada pela Lei 8080, a Lei do SUS. E temos também a Assistência Social. A saúde pública é paga, ou melhor dizendo, ela é direito de todos e dever do Estado, e a assistência social é concedida a quem dela necessitar. Mas, Daniel, por que você está falando isso? Porque, gente, a assistência social, assim como a saúde, e diferentemente da Previdência, ela é não contributiva. Eu não preciso pagar mensalmente para ter assistência, assim como eu não preciso pagar mensalmente para ter saúde pública, tá? Então, o BPC-LOAS, já voltando aqui para o nosso tema, eu não preciso pagar contribuições mensais para no futuro, em outra situação qualquer, fazer jus a esse benefício de prestação continuada. Beleza? Informação muito importante. Bom, e já verticalizando um pouco mais a nossa matéria, quais são os requisitos para que eu possa, né, ter direito a esse benefício de prestação continuada? Vamos falar BPC para economizar tempo. Em primeiro lugar, você quer ter direito ao BPC, deve estar inscrito no CAD único. Essa é uma exigência que foi a partir de 2016 com o decreto 8805. Para você ter direito ao BPC, você tem que estar inscrito no CAD único, naquele cadastro único, né, para programas sociais do governo federal, tal como acontece com Bolsa Família. Ter o CPF e ter o cadastro único, o CAD único. Além disso, como eu já falei para vocês, a pessoa deve ser incapaz de prover o seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família. É o que nós convencionamos a chamar de estado de miserabilidade, estado de pobreza, estado de vulnerabilidade. E aí, gente, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, a Lei 8.742 de 93, traz um requisito, um critério objetivo para definir, para caracterizar esse estado de miserabilidade.
dizendo o seguinte, ó, vai ser miserável, está no estado de vulnerabilidade para fins de percepção do LOAS, aquele que tem uma renda mensal per capita, por membro familiar, por cabeça, inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse é um critério objetivo que nós sabemos, você também já sabe, já deve ter ouvido falar que esse critério não está mais sendo aplicado, pelo menos na via judicial. Na via administrativa, o INSS, pelo fato de nós não termos um regulamento maior a respeito, o INSS continua aplicando sim esse critério. Mas os tribunais entendem que esse critério não serve mais, né, ante a realidade que nós vivemos hoje para caracterizar o estado de miserabilidade. Devem ser levados em conta outros critérios, outras situações que nós vamos falar melhor daqui para frente. Bom, o conceito de família, já que a gente está analisando a renda mensal familiar, o que é família para efeitos previdenciários? Melhor dizendo, para efeitos de concessão do BPC. A família, pessoal, principalmente com o advento da Lei 12.435 de 2011, passou a ser composta pelo requerente, aquele que vai requerer o benefício, pelo cônjuge ou companheiro, pelos pais, e na ausência dos pais, padrasto ou madrasta, irmãos solteiros, filhos solteiros, enteados solteiros e os menores tutelados. Olha só, desde que vivam sob o mesmo teto. Não esqueça desse detalhe, desde que vivam sob o mesmo teto. Na minha ótica, deveria ter estendido logo, tá? Qualquer familiar que viva sob o mesmo teto. O legislador deveria ter agido dessa forma. Bom, e aí em 2013, como eu já falei para vocês, já antecipei para vocês, o STF, julgando alguns recursos extraordinários, algumas ações de inconstitucionalidade, basicamente decidiu que aquele critério, né, de menos de 1/4 do salário mínimo per capita era um critério inconstitucional. Já estava defasado, já estava ultrapassado, né? Ele não levava mais em conta as mudanças sociais, políticas e econômicas, né? Devia ser readequado à atual realidade. Então o STF basicamente declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo que fala desse critério objetivo. Lembrando e repetindo que o INSS continua aplicando na via administrativa por não haver lei estabelecendo outro critério, tá, gente? Então o STF flexibilizou esse critério da renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, em alguns outros casos, você até pode receber mais do que esse patamar, mas você vai levar em conta outros critérios, certo? A pessoa pode receber até mais, pode ser um valor acima de 1/4 do salário mínimo, né, per capita, mas existem outras situações que caracterizam igualmente a miserabilidade e que o juiz deve levar em conta, tá bom? Bom, tanto é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, alterou a LOAS, dizendo que para conceder o BPC às pessoas com deficiência, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. E aí toda a jurisprudência foi se manifestando também nesse mesmo sentido. Outros elementos de prova podem ser utilizados, o juiz pode desconsiderar esse critério objetivo da LOAS e analisar outros, analisando a situação social, contexto cultural e tudo mais. Tá bom, gente? Bom, eu trago aqui 6 observações super rápidas aqui para vocês. Se uma pessoa recebe o BPC numa família, isso impede que outra receba também? Não, tá, gente? Se eu tô lá recebendo o BPC e outra pessoa da minha família quer receber também, o meu BPC não vai ser considerado para análise da renda familiar e ela poderá receber também. Resumindo, é possível que mais de uma pessoa dentro da mesma família, sob o mesmo teto, receba aí benefícios de prestação continuada. Beleza? Inclusive, há jurisprudência favorável no sentido de considerar também, ou melhor, de desconsiderar também benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. Então, basicamente, algumas situações podem surgir. Se eu vou requerer um BPC e na minha família há um idoso, né, mais de 65, ou um deficiente, que estejam recebendo aí um benefício previdenciário de um salário mínimo ou então um benefício assistencial, eles serão desconsiderados para o cômputo para análise da renda familiar. Ficar atento a isso aí. Uma situação curiosa diz respeito ao aprendiz. Recapitulando, a Constituição Federal estabelece que, no Brasil, você pode trabalhar a partir de que idade? A partir dos 16 anos, salvo na condição de trabalho noturno, trabalho perigoso e trabalho insalubre, porque nessas condições só a partir de 18 anos. Mas, via de regra, você pode trabalhar no Brasil a partir dos 16. Pode trabalhar antes? Pode, na condição de aprendiz
e a partir dos 14 anos de idade. E olha que curioso, pessoal. Você sabia que o aprendiz pode, o deficiente na condição de aprendiz, o deficiente, ele pode estar lá trabalhando como aprendiz, recebendo a remuneração e o LOAS, ou seja, de forma acumulada. Isso é sim possível, tá? Mas desde que num período de 2 anos. Passou 2 anos, cai por terra o LOAS e ele continua recebendo sua remuneração como aprendiz. Beleza? Super fácil, super fácil. Mas Daniel, você falou muito em deficiente, né? O deficiente também tem direito, a pessoa com deficiência, melhor dizendo, tecnicamente falando, a pessoa com deficiência também pode fazer jus ao BPC-LOAS. Mas não é todo e qualquer deficiente, tá, gente? E o que é deficiente? Qual é a definição mais atual de deficiência, de pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência, vou ler aqui para vocês, é aquele que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, esses impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, eu tenho algumas limitações que, se eu for me analisar no contexto da sociedade, com outras pessoas que não têm a deficiência, eu vou estar obstruído de participar em iguais condições, tá, gente? Assim como também é considerado pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, né? Aqueles que produzem efeitos no prazo mínimo de 2 anos. Esse é o considerado impedimento de longo prazo que caracteriza a pessoa com deficiência e que, consequentemente, autoriza a percepção do BPC-LOAS, tá, gente? Lembrando que essa aferição da condição de pessoa com deficiência é feita por um assistente social. Daniel, posso acumular o BPC com outros benefícios? Gente, via de regra não, salvo 2, aquele de assistência médica e aquela pensão especial de natureza indenizatória. Benefício do BPC-LOAS, gera gratificação natalina, 13º salário? Não, nem pensão por morte. Se eu estou lá recebendo meu BPC, todo mês estou recebendo. Chegou no final do ano, vou receber 13º? Não, tá, gente? Tampouco pensão por morte. Salvo se eu já tiver conquistado o direito naquele momento, tá? E eu vier a falecer, eu, o decujus, vou incorporar no meu patrimônio o direito à percepção daquela parcela. Então, meus herdeiros vão receber, sim, de forma residual, tá? Mas, posteriormente ao falecimento, os herdeiros não irão receber o BPC-LOAS, até porque o benefício é intransferível, é personalíssimo, intuito personae, tá? Por fim, finalizo aqui esse vídeo dizendo para vocês que esse benefício, o BPC-LOAS, né, ele vai ser concedido, mas as condições, né, serão revistas a cada 2 anos. Então, se passou 2 anos e eu não tenho mais aquelas condições, eu não reúno mais aquelas condições que me fez fazer jus ao BPC-LOAS, o benefício será cancelado. Haverá uma revisão a cada 2 anos. Beleza, gente? Então, falei aqui das principais informações. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem com todo mundo e até a próxima.